Oi gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. O Ministério Justiça e Poder foi criado por Deus para levar o ensino cristão à sua igreja e a pessoas em todas as partes do mundo. Se você quer conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela e continue nos assistindo aqui no nosso canal. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da Bruna. Se eu agradeço a Deus por ter casa, comida farta, quer dizer que foi Ele que me deu. Mas quando eu penso em quem não tem essas coisas, é porque Ele não deu para essas pessoas. Isso significa que Deus é injusto? É uma ótima pergunta essa. As pessoas têm perguntado isso há muito tempo. Nós estamos falando do que a gente chama de teodiceia. O que é teodiceia? Deus é bom, Deus é todo-poderoso, coisas ruins acontecem. Então, a primeira questão, né? Deus é bom? Deus realmente é bom? Aí, nós vamos reportar muitas pessoas, né? Ao longo do tempo, as pessoas começaram a avaliar essa questão dentro da teodiceia, dentro dessa questão de que por que uns passam fome, por que tem gente que fica doente. Então, como que a gente vai pensar isso? O psicanalista Carl Gustav Jung pensou isso da seguinte forma: Deus não é bom. Ou, dentro do que ele escreve no livro Resposta a Jó, Deus não era bom, Deus se torna bom. O Deus vai se consertando, vai melhorando, vai se tornando bom. Tal pensamento não tem coerência nenhuma com a Bíblia. Aí nós vamos, por exemplo, no livro Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas, do Rabino Harold Kushner. Ele defende então que Deus não é todo-poderoso, que Deus é bom, Deus não quer que as coisas ruins aconteçam, mas que Ele não tem poder para impedir. Então, essa é uma outra questão. A outra que nós vamos levantar aqui, né, diz respeito até a alguns testemunhos de pessoas. Por exemplo, eu li um livro escrito por Rosalind Crawford, que era uma missionária na China quando o comunismo assumiu a China. E esse livro dela é o testemunho dela de como que Deus libertou ela e a família dela das perseguições e eles conseguiram fugir daquele país. E aí ela vai contar várias coisas que aconteceram. E aí alguém pergunta assim, mas uma série de missionários cristãos que estavam lá não conseguiram fugir. Então Deus não foi justo em ter abençoado essa pessoa. O Deus não é justo porque 3 pessoas tiveram a mesma doença, uma foi curada, as outras 2 não. E como que a gente responde a isso? A primeira questão: Deus é justo, Deus é bom, Deus é todo-poderoso, a vida não é justa. E para isso nós temos que dividir as questões em 2 lados. Deus é soberano, sim. Deus manteve para si a soberania sobre o universo, inclusive sobre a terra, e Ele pode e intervém todas as vezes que Ele resolver intervir. Embora não faça isso com tanta frequência. E a segunda coisa não é de soberania, é de governo. Deus entregou o governo desse mundo para o ser humano. E o ser humano
pegou o governo desse mundo e entregou o governo desse mundo na mão do diabo. Como, de onde que você tirou isso? Em pelo menos 3 textos bíblicos. Quando Jesus chama o diabo de o príncipe desse mundo. E fala que o mundo jaz do maligno. Ou seja, quem governa esse mundo é o diabo. Uma outra questão, está lá em Mateus capítulo 4. Quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, em um determinado momento o diabo leva para um lugar e mostra dali todos os reinos do mundo. E o diabo diz para Jesus assim: tudo isso é meu, porque me foi dado. E Jesus não questiona essa afirmação do diabo. Ou seja, o que o diabo está dizendo ali, que quem governa o mundo é ele. E é realmente o diabo que governa o mundo. Em todos os governos desse mundo. E a outra questão, né, está lá em Apocalipse capítulo 11, quando a profecia diz que quando soou a última trombeta, o reino desse mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre. Quando que algo passou a ser? Quando não era. Então, quem governa este mundo hoje não é Deus, é o diabo. E as coisas ruins acontecem em consequência do governo do diabo e em consequência do livre-arbítrio do homem. Das escolhas que o homem faz ou fez sempre. Por que existe injustiça social? Por causa do livre-arbítrio do homem. Então, quando eu agradeço a Deus por eu ter um alimento, ou eu ter uma veste, eu estou fazendo algo correto? Sim, porque a Bíblia diz que toda dádiva, todo dom precioso vem do Senhor. Então, nós devemos agradecê-lo sim, por nós termos. Agora, jamais devemos responsabilizar a Deus por aqueles que não têm. Porque os que não têm porque esse mundo jaz no maligno, o governo desse mundo é diabólico, e os homens fizeram escolhas erradas, e têm feito escolhas erradas há muito tempo. Nunca foi da vontade de Deus esse tipo de desigualdade, mas ela sempre aconteceu, ao ponto do próprio Jesus ter dito: os pobres vocês terão sempre convosco. Quanto houver mundo, quanto não chegarmos no reino milenar, nós teremos pobres, teremos pessoas passando dificuldade. É responsabilidade de Deus? Não. É responsabilidade das escolhas que os seres humanos fizeram. E do fato dos seres humanos terem entregue o reino desse mundo para o diabo. O diabo está no governo desse mundo. O mundo não é justo, a vida não é justa. E jamais devemos culpar um Deus justo por isso. Porque essas coisas não foram algo que estavam no coração de Deus. E encerrando, eu queria voltar a falar, né? Eu já falei em alguns vídeos para trás sobre as 3 formas da vontade de Deus. Primeiro, a vontade soberana de Deus. Ou seja, Deus mantém a soberania dele e ele pode intervir a qualquer momento. E dentro da vontade soberana de Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem. Ou seja, quando o homem faz escolhas, mesmo contrárias ao que Deus queria, ele não está indo fora da vontade de Deus, que foi a vontade de Deus que o homem tivesse livre-arbítrio. A segunda forma da vontade de Deus é o que eu chamo de desejo do coração de Deus. Ou seja, aquilo que Deus desejaria que acontecesse. Está lá em 1 Timóteo, né? Capítulo 2. Deus quer que todos os homens se salvem, mas nem todos os homens vão ser salvos. Deus quer que não haja desigualdade social no mundo, mas existe desigualdade social no mundo. Deus não quer que existam
pessoas que passem fome no mundo, mas existem pessoas que passam fome no mundo. Por quê? Porque houveram escolhas do homem que estão dentro da vontade soberana de Deus, porque foi Deus que deu essa liberdade para o homem escolher, mas que vão contra o desejo do coração de Deus. E a terceira forma da vontade de Deus é o que a gente chama de vontade de Deus na história. Ou seja, ainda que o ser humano altere os propósitos de Deus, faça diferente daquilo que Deus deseja, Deus vai transformando as coisas de maneira que a história vai se cumprir da forma que Deus determinou. Ou seja, Deus determinou que nós chegássemos um momento da história em que o Filho de Deus viria na primeira vez, pagaria pelos nossos pecados, e Deus determinou que na história que o Filho dele venha de novo e implante o reino dele nessa terra. Isso vai acontecer, independente de qualquer coisa que nós fizermos, porque isso faz parte daquilo que eu chamo de vontade de Deus na história. A história se cumpre. O que Deus deseja para a história vai se cumprir, ainda que ao longo do caminho ele tenha que ficar consertando as coisas que vão se desviando desse caminho, mas ela vai se cumprir. Chegamos ao fim de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Agora, se você quer nos mandar uma pergunta, envie aí nesse e-mail que aparece na sua tela, envie essa pergunta através dos comentários do canal e nós estaremos te respondendo aqui. Até semana que vem.